Muito boa noite, queridos e queridas internautas, irmãos de Ideal Espírita, também aqueles outros companheiros de outras religiões que, porventura, venham nessa noite conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, uma boa tarde, bom dia, uma boa madrugada, se você está assistindo essa postagem aqui nas redes sociais, nos canais de reprodução que a UEC tem parceria, dentre eles a rede Amigo Espírita. Seja bem-vindo, que a gente possa ter aqui um momento de muita paz, de muita luz, um momento muito especial, onde a proposta vai ser a gente trabalhar Francisco de Assis. Nós nos lembramos que agora, há 2 dias atrás, a Igreja Católica, nossos irmãos católicos comemoram o dia de Francisco de Assis, não é? Na verdade, 4 de outubro, alusivo aí ao seu desencarne, ter sido em 3 de outubro de 1226. Então, o tema vai ser a gente discorrer com relação à visão espírita de quem é Francisco de Assis. Qual é a compreensão espírita com relação a esse espírito de imensa envergadura moral? Para a gente poder dar início, então, à nossa transmissão, à nossa live, a gente quer convidar os companheiros a fazermos uma leitura preparatória. E a gente vai utilizar de uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição será a de número 180. Façamos nossa luz. Na verdade, esse momento de leitura preparatória, ele deverá nos servir como aquele ponto de conexão, sim, para que efetivamente estejamos aqui, não só na live, mas fazendo parte dessa corrente de amor, de luz e de bem, que agora se forma, unindo nossos corações, nossos pensamentos. Por certo, energias benfazejas, salutares, serão fabricadas aqui e manipuladas pelas equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, companheiros que estão à frente da UEC, para serem redistribuídas aos corações necessitados, dentre eles, os nossos próprios corações. Vamos, então, fazer a leitura pausadamente, para aqueles que estiverem no telefone celular com dificuldade de fazer a leitura, possam escutá-la de forma completa. Façamos nossa luz. Então, Emmanuel vai separar uma fala de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Em cima da fala de Jesus, exarada no grande sermão da montanha, vem-nos os comentários de Emmanuel. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede das sombras. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois,
dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exordem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Profundas as palavras de Emmanuel para introduzirmos essa reflexão, para falar do pobrezinho de Assis. Eu quero convidar os companheiros a orarmos, a fechar os nossos olhos, a trazer a nossa tela mental a imagem de Jesus e dizer a esse irmão mais velho, governador do nosso planeta, modelo e guia para cada um de nós. Mestre querido, em mais uma noite, estamos aqui reunidos em tua casa, ansiosos por encontrar-te, por ouvir de novo teus ensinos, para que, ao bater a porta do nosso coração, possamos abrir e dizer: Senhor, entra e fica ao nosso lado. Permita-nos, Senhor, corrigir os erros do ontem. Permita-nos, Senhor, não rejeitá-lo mais uma vez. Permita-nos, Senhor, dessa vez, com a compreensão lúcida dos ensinos espíritas, nos permitirmos, ao desafio maior, de abraçarmos os teus ensinos, a fim de transformá-los em atitudes do dia a dia, a fim de que essas atitudes possam nos transformar em seres melhores. Auxilia-nos, Senhor. Ampara cada um dos internautas que agora estão ao vivo, aqueles que também, por certo, vão assistir essa live depois. Também aqueles desencarnados que estão conosco. Que todos nós possamos ser envolvidos pelo teu abraço carinhoso e sairmos daqui levando a sensação nítida de termos te encontrado nessa noite. Envolve-nos, Senhor, protege-nos. Permita que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa encontrar em mim os requisitos mínimos necessários para que eu seja o porta-voz, para que a tua mensagem, Senhor, chegue com clareza. E console-nos, motive-nos e nos ajude, Senhor, a seguir adiante nessa busca constante pela perfeição moral e pela felicidade. Envolve-nos, ampara-nos, fica ao nosso lado. E assim, mestre amigo, com essa oração, pedimos permissão para dar continuidade a essa palestra pública doutrinária promovida pela União Espírita Cristã com apoio da Rede Amigo Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, para começar a trabalhar o tema Francisco de Assis, eu queria fazer conosco uma viagem. Queria convidá-los a voltarem comigo ao ano de 1205. Vamos encontrar um jovem de classe alta, vivendo uma vida de jovem de classe alta.
talvez numa linguagem atual, indo às festas, às baladas. Francesco, está aí o nosso querido 23 anos, Giovanni di Pietro de Bernardone. Um jovem muito popular e muito querido. Mas esse jovem, embora tivesse uma vida farta e, entre aspas, feliz, vivendo as coisas da sua idade, ele tinha uma frustração. Ele não trazia consigo um título de nobreza. E ele gostaria muito de tê-lo. E era um título que somente era conquistado quando os homens fossem às batalhas. E fato é que ocorria nesse momento uma guerra dentro da própria Itália, do território italiano, entre a cidade de Assis e a cidade de Perúdia. E é quando, então, Giovanni di Pietro de Bernardone se arrisca a participar dessa batalha a fim de voltar de lá trazendo o título tão sonhado. Mas as coisas não acontecem da forma que ele planeja. Lá ele é capturado pelos inimigos e fica por um ano no cárcere. Não sabemos, talvez até imaginamos as privações que ele teria passado, mas fato é que se não fosse de uma família rica que pagasse um resgate alto, ele teria ficado por lá e até mesmo sido morto. Mas a família o traz de volta. E nesse retorno para Assis, ele vem introspectivo, num seminário de Valdo Pereira Franco, o nosso maior médium do Brasil, em atividade, diz que, supostamente, acreditava que Francisco de Assis, Giovanni di Pietro de Bernardone estivesse com depressão. Bendita depressão, que leva esse jovem, aos seus 23 anos, a buscar de novo a sua religião da infância. Meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui uma mensagem extremamente importante. Nós, pais, tutores, ensinadores, devemos priorizar, informar nossos filhos, evangelizá-los, levá-los à casa espírita, apresentar Jesus para ele. Porque em momento mais de dificuldade intensa, por certo, as mensagens serão relembradas e eles poderão, mais uma vez, reencontrar com Jesus. Mas fato é que Giovanni, então, está agora numa igreja, está ali ajoelhado diante do crucifixo, e é numa segunda audiência que ele escuta a voz clara e nítida de Jesus, a quem ele reconhece, dizendo: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja, que, como vês, está ruindo. Francisco identifica a voz e o que lhe vem de imediato ao pensamento é uma igreja, de fato, em ruínas, que estava ali próximo, a igreja de São Damião. Naquele primeiro momento, a informação é entendida por Giovanni di Pietro de Bernardone como se fosse para reconstruir uma igreja material e querendo cumprir com a sua missão, sendo ele filho de um rico comerciante italiano de tecidos, Pietro de Bernardone, que morava na cidade de Assis, daí o nome, mais tarde, Francisco de Assis. Ele toma de um dos carregamentos do pai, sem conhecer muito bem de tecidos, e vende aquela carga. Apura, é bem verdade, um bom dinheiro, dinheiro esse que ele leva até a igreja de Frei Damião para propor ali, começar uma construção. Seu pai fica, e com razão, muito aborrecido. Giovanni lhe havia lhe dado um enorme prejuízo, e é nesse momento de discussão em praça pública que Francisco decide abandonar a família e devolve tudo que o pai lhe havia dado, inclusive as suas próprias vestes. Bispo
amigo, próximo, lhe cobre com seu manto e ele amarra o manto com uma corda. Daí a vestimenta que hoje vemos nos nossos irmãos franciscanos. Fato é que, dali para frente, a mensagem de Jesus começa a ressoar no ouvido de Giovanni de Pietro de Bernardone de uma outra maneira. Então ele vai morar na casa, na igreja de São Damião. No segundo momento, ele faz votos de pobreza. E ainda, meus irmãos, funda uma ordem dos frades menores, a ordem dos franciscanos. Francisco vai, reconstrói a minha igreja, que, como vês, está ruindo. Agora, Francisco, uma visão mais ampliada. Não apenas o templo, não apenas o prédio. Ele começa a entender a igreja já com outro olhar, diferente dele. Temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que também, diante do mesmo crucifixo, o símbolo do cristianismo, nos dias desses companheiros, ela lê escrito, tenho sede, e de forma diferente a Francisco, não resolve ir até o bebedouro trazer um pouco de água, mas ela entende que a sede do Cristo era para que ela se entregasse ao trabalho, que entregasse o seu coração e a sua vida para os mais necessitados, e cumpre, então, com a sua tarefa, entendendo as palavras de Jesus. Francisco, mais para frente, vai entender também de uma outra maneira. Por isso que na enciclopédia, Wikipédia, vamos encontrar uma série de informações. E eu queria fazer aqui apenas alguns recortes, mas começa dizendo na enciclopédia que Francisco, já com o nome Francisco, renovou o catolicismo do seu tempo com o hábito da pregação itinerante, ao invés da igreja, dos adeptos irem à igreja, era a igreja indo aos adeptos. Me lembrei da canção de Milton Nascimento, onde ele vai dizer que o artista vai aonde o povo está. Era Francisco inovando, indo às comunidades, e lá fazendo as suas homilias, fazendo suas pregações, celebrando a religião católica. Ele fazia isso com a crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, devia ser imitado, a vida de Cristo, devia se imitá-la. Com isso, ele desenvolveu uma profunda identificação com os problemas dos seus semelhantes e com o caráter humanitário do próprio Cristo. E as pessoas o reconheciam, e a sua pregação era amorosa, e ele se fazia presente na comunidade. Foi Francisco de Assis que também tomou atitude inovadora e afirmou que a bondade e a maravilha da criação, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau. Quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Reconhecia na obra da criação a maravilha da divindade. Reconhecia nos animais, reconhecia em todos os seres vivos, em todos os seres astrais, reconhecia a presença de Jesus. Era agora ele entendendo a fala de Jesus com mais precisão. Vai, Francisco, reconstrói a minha igreja. Como vês, está ruindo. Era uma época em que a igreja teria se afastado do seu objetivo e Jesus de Nazaré envia um dos seus missionários, agora Francisco de Assis, a fim de realinhar, redirecionar, trazer de volta para o norte do amor e da caridade. Mais tarde ainda, e aqui a gente introduz a revelação espírita, vamos encontrar naquele episódio de 2004, aquele tsunami, onde 220 pessoas foram ceifadas, suas vidas foram ceifadas, aquele tsunami na Indonésia, no Sri Lanka, na Índia, Tailândia e em outros 9 países. Episódio esse que serve como introdução
para o livro Transição Planetária, mostrando ali o trabalho de equipes, onde rótulos religiosos ficaram para trás, onde todos eram unidos pela crença no amor e na solidariedade. É nesse livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Valdo Pereira Franco, que vamos encontrar um livro lançado em 2010, há uma narrativa, no capítulo 13, com o título Conquistando o Tempo Malbaratado. Nesse capítulo, vai nos falar de uma colônia chamada Redenção. Essa colônia Redenção, ela é uma colônia que alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros de cultura francesa que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes encarnações. E veja que detalhe, meus irmãos, é uma colônia de militantes espíritas e espíritas pelo coração. Então, aqueles que ainda não se intitulam, não se consideram espíritas, mas que agem no viés do amor, da caridade, da compreensão, se esforçam a cada dia serem melhores. Uma colônia, então, de uma população brasileira, franceses, nascidos em solo brasileiro. A colônia Redenção. Nesse episódio, no capítulo 13, narra-nos de que essa colônia forneceria, enviaria 500 espíritos que teriam uma tarefa de estar na Terra por uma razão específica, falo dela daqui a pouco, junto com mais outros tantos companheiros que viriam de outras colônias. Esses companheiros viriam anteceder e dar suporte para que os 10 mil espíritos de Alcione, da estrela da constelação das Pleiades, um mundo feliz, que viriam encarnar no Brasil e no mundo, tivessem o território preparado. A vinda desses companheiros era para a preparação da nova era, atribuindo espaço para a encarnação dos migrantes espíritos abençoados, para que eles pudessem encontrar os recursos hábeis para o exercício dos seus ministérios. Espíritos de um mundo feliz, que oferecem-se voluntariamente, espíritos que já sabem amar, de Alcione 10 mil, não temos informações mais precisas, mas, por certo, de outras virão outros tantos, para darem seguimento ao grande projeto de transformar a Terra, de ascender a Terra na hierarquia dos mundos, transformá-la num mundo de regeneração. Tarefa desses companheiros era a sublime tarefa de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Essa colônia Redenção, ela foi criada por abnegados servidores de Jesus, vejam, meus irmãos, sob os auspícios de Francisco de Assis. Queridos irmãos, existe um projeto em andamento. Eu batizei-o de projeto de resgate da humanidade. Um projeto esse pensado, elaborado, extremamente bem conduzido. Um projeto que está em andamento, que visa alcançar os nossos corações, que visa alcançar-nos, mas também que conta com a nossa força de trabalho. Somos aqueles que somos a meta, mas que também somos aqueles que alcançam a meta. E nós sabemos que esses projetos têm orientações e desígnios além da nossa capacidade. Na verdade, somos trabalhadores pequenos, meus irmãos, mas importantes trabalhadores, sim, importantes. Grandes obras são feitas com mãos de operários, muitas vezes desvalorizados, mas nós somos os operários de Jesus. É por isso que Humberto de Campos, escrevendo no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai nos adjetivar como sendo os operários do Evangelho. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que somos dignos dessa designação? Sim, porque o operário trabalha com a força e a capacidade que lhe compete. Embora não conheçamos o projeto como um todo, sabemos que somos partes dele.
e que somos o alvo, somos a meta, somos nós a serem alcançados, mas os outros precisam também serem alcançados com o nosso próprio trabalho. Francisco de Assis, então, eu arriscaria dizer, meus irmãos, uma dedução minha, seria Francisco de Assis o espírito responsável pela implantação do mundo de regeneração. Vou explicar por que mais para frente, mas se eu tiver equivocado, se não for ele o maior responsável, por certo, meus irmãos, se não, ele é um dos espíritos principais, responsáveis pela implantação do mundo de regeneração. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Agora compreendendo, Francisco vai, reconstrói uma igreja, que, como vês, está em ruínas. Está ruindo, meus irmãos, Francisco de Assis. O nome Francisco vem de uma palavra que era utilizada pela sua mãe. Mas observem bem, na história espírita do mundo, quantos Franciscos passaram e de importância. Está aí o nosso Francisco Cândido Xavier. Francisco, na verdade, ele chamava o Xavier de o cisco de Deus. A palavra Francisco, ela tem origem no francês, significa pequeno francês, Francesco, daí a mãe chamá-lo de Francesco, Giovanni de Pietro de Bernardone, Francesco, e mais tarde, por ser da cidade de Assis, a ligação que lhe traria o nome pelo qual ficou conhecido Francisco de Assis. Mas outros Francisco, meus irmãos, está aí o Papa Francisco, esse Papa que vem mudando a história da igreja, um Papa de extrema simplicidade, um Papa que identifica com as pessoas. Meus irmãos, eu fico pensando aqui com os meus botões, tantos nomes pomposos que esse Papa poderia ter escolhido. Mas por que Francisco? Não seria já uma dica para a gente? Não seria esse o Papa da nova era, o Papa que fará a transição de um catolicismo retomando a sua origem amorosa, profundamente amorosa, como o foi na época de Francisco de Assis? Mas sigamos, meus irmãos. Então, quem é Francisco de Assis? Qual é a contribuição espírita? O que mais podemos trazer com relação a esse irmão? Eu trouxe uma entrevista, um recorte também da entrevista, que foi feita a Edivaldo Pereira Franco, numa ocasião em que ele estava em Portugal, e a entrevista foi desenvolvida pela Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, a ADEP. E nessa entrevista, perguntaram a Edivaldo Pereira Franco: os apóstolos de Jesus estão encarnados na Terra ou estão santificados? Edivaldo vai afirmar que os apóstolos continuam trabalhando. Daquilo que sabemos, Judas teve a sua última encarnação como Joana d'Arc, João Evangelista como Francisco de Assis. De alguns outros, não temos informações confiáveis, porém eles continuam no colégio apostólico pela construção do mundo novo sob a égide de Jesus. Meus irmãos, esqueçam o descanso. Esqueçam o paraíso, harpas e ociosidade. Aqui e lá somos convidados ao trabalho. Mas eu queria, dessa fala de Edivaldo, ressaltar a ideia de ser João Evangelista, a reencarnação. Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista. E quando eu fazia essa pesquisa, me lembrei de que João Evangelista, depois do período que viveu com Jesus, ele se transformaria e seria reconhecido como sendo o apóstolo do amor. A narrativa nos conta, através de Marcos, capítulo 3 do Evangelho, que quando o Senhor convidou João Evangelista e o seu irmão para que se tornassem pescadores de homem, o Rabi da Galileia amorosamente o chamava de filho do trovão. Era um jovem bruto, áspero, falava aos gritos. 3 anos e 4 meses, segundo teólogos modernos, ao lado do Cristo, aprendeu. Aprendeu a arte do amor.
despertou a arte do amor que trazia embrionária. E agora, meus irmãos, passa a ser conhecido como apóstolo do amor. Escreveu 3 cartas para as igrejas, e muitas delas ele começava: filhinhos, escrevo-vos. Transformaria, teria sua vida transformada. Esse é João Evangelista que eu me recordo daquele episódio da crucificação, quando, no momento final do martírio do Cristo, içado no madeiro das perfídias humanas, como diz Humberto de Campos, no capítulo 30 do livro Boa Nova, ali, com os cravos transpassando-lhe os punhos e os tornozelos. Agora ele olha e encontra aos pés da cruz João Evangelista e sua mãe Maria. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João Evangelista, diz: eis aí a tua mãe. Era Jesus dando-nos Maria como mãe de todos nós. Mas, meus irmãos, também nos dando João Evangelista como nosso primeiro irmão. Se João e Francisco são os mesmos, poderíamos afirmar que Francisco é o nosso primeiro irmão. Vamos encontrar na literatura espírita a referência, vou apresentá-las aqui, dizendo ser Francisco de Assis, João Evangelista, o espírito de maior capacidade amorosa que a Terra conheceu depois de Jesus. No livro Dias Venturosos, Amélia Rodrigues vai afirmar-nos que Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista, e este fora um dos maiores dos apóstolos de Jesus. Aquele que tem uma literatura vasta, escreveu um evangelho diferenciado dos sinóticos, escreve também o último livro da Bíblia, o Apocalipse, e as 3 cartas aqui já citadas às igrejas. No livro Liberta-te do Mal, João de Andes, também pelas mãos de Divaldo Franco, vai intitular Francisco de Assis como sendo o menestrel de Deus, o poeta medieval de Deus, que naquele período de extrema dificuldade, cantava em homenagem a Jesus, ao amor e ao bem, por ter feito uma revolução de amor. Sim, meus irmãos, Francisco faz uma revolução de amor. E diz o texto de Joana que o conhece profundamente. Daqui a pouco eu digo por quê. Depois de Jesus, foi Francisco de Assis quem mais conseguiu viver o sentimento do amor, sendo para nós a expressão da simplicidade e da paz. Joana, segundo a informação de Divaldo Franco, num DVD chamado As Vidas de Joana de Ângeles, ele afirma, também há um livro que me foge agora o título do livro, mas Divaldo afirma que uma das encarnações de Joana foi como Clara de Assis. E Clara convive com Francisco e o reconhece como sendo extremamente amoroso. Francisco de Assis é aquele que escuta de novo. Francisco vai, reconstrói uma igreja que, como vês, está ruindo. Nós trouxemos uma série de referências doutrinárias, a começar, meus irmãos, pela passagem dessa igreja. Num segundo ou terceiro momento, no momento atual, que seria essa igreja precisando ser reconstruída? Paulo de Tarso, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, registra-nos assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, nós somos o templo de Deus. Num texto correlato a esse, fazendo coro, vamos encontrar ainda na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, trazendo-nos a ideia de ser igreja, de ser templo, de ser corpo, parte do corpo do Cristo.
É por isso que lá, na segunda carta aos Coríntios, ainda a mesma carta, a mesma igreja, capítulo 3, versículos 2 e 3, aonde vamos encontrar pontualmente, no capítulo 3, versículo 3, dizendo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Meus irmãos, nós somos a igreja. Francisco vai, reconstrói uma igreja que, como vês, está ruindo. Era como que dizendo, meus irmãos, Francisco vai, possibilita a reconstrução de cada uma das minhas igrejas, ou então dizendo, Francisco vai e possibilita a regeneração de cada uma das minhas igrejas. Templos vivos do Senhor, Emmanuel, numa lição do Fonte Viva, a lição 17, onde Emmanuel a intitula como sendo o Cristo em nós, ele vai dizer que não podemos esperar um mundo regenerado sem almas regeneradas. Vai, Francisco, possibilita que cada um de nós, igreja, templo vivo de Deus, carta do Evangelho, possamos nos reconstruir na direção da autorregeneração. Era Francisco, agora, entendendo e ampliando o pensamento do Nazareno, onde ele nos diz, em Lucas 17, versículo 21, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá tem uma história, é narrada pelos seus biógrafos, que ela estaria sendo procurada por um certo repórter que queria indagá-la, admirava o seu trabalho e procura na instituição e não consegue o tempo propício porque ela estava de enfermaria em enfermaria, estava de leito em leito. Mas em determinada hora oportuna, ele consegue falar com Madre Teresa e foi rápido. Diz: Madre Teresa, o que eu preciso fazer para colaborar com a paz do mundo? E Madre Teresa, de pequena estatura, olhou aquele olho mais alto e diz: você quer de fato colaborar com a paz do mundo? Ele diz: sim, irmã, eu quero. Então vá para casa e ame sua família. Meus irmãos, é cuidar da família, é cuidar de mim, é cuidar da igreja que somos, é nos regenerar. Sim, será o nosso maior contributo para a implantação do mundo novo. Vai, Francisco, e possibilita que cada uma das minhas igrejas possam ser regeneradas. Eu trouxe para começar a fazer o fechamento, uma fala de Joana de Ângeles, trazida por Divaldo Pereira Franco, diante da tumba de São Francisco de Assis, que foi trazida ali em 1994, mas que só veio à tona em 2010, quando do lançamento do livro Transição Planetária, já citado aqui. Meus irmãos, foram 16 anos sendo guardadas. E quantas vezes nós queremos que as nossas informações sejam trazidas de imediato e nos precipitamos, mas o texto em questão, trazido por Joana de Ângeles, como já citamos aqui, uma das encarnações dela foi Clara de Assis. O poema tem como título Irmão de Jesus. Vou lê-lo rapidamente. Ele começa dizendo assim: ele se fez o irmão da pobreza, a fim de que ela, a pobreza, ficasse digna e enriquecedora. Poético, mas profundo, meus irmãos. Quantas vezes não é o que nós temos que importa. Não, o que importa é o que fazemos com aquilo que temos. Se repartimos as migalhas, se doamos do pouco, nós estamos fazendo muito mais do que aquele que não doa da sua fartura. Mas segue Joana dizendo: ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Há um salmo de Davi, não me recordo agora qual é o Salmos, mas ele vai dizer que as obras de Deus manifestam a sua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto tempo não paramos para olhar as estrelas,
Quanto tempo não paramos para ver o pôr do sol? Quantas vezes não paramos para olhar os detalhes da pétala de uma flor? Quantas vezes não olhamos para as asas de uma mariposa ou por uma ave que faz o seu voo? Francisco nos convidava a ver nas pequenas coisas vivas o amor de Deus. Mas ela segue dizendo: ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Lindo! Diz mais, ele se condicionou como irmão dos animais, descendo a mais bela comunhão de solidariedade que se conhece. Me recordo de um episódio narrado também na biografia de Francisco de Assis, quando ele teria tido um câncer de vista e o tratamento que era oferecido era queimar os olhos com brasa incandescente. Estava cego, sentado no jardim, lá no mosteiro, e agora ele começa a chamar por Clara. Clara, Clara. E Clara vem lhe perguntar o que deseja, e ele diz: alimente as abelhas, escute, elas estão famintas. Um homem que conhecia a linguagem dos animais. Ele se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estrelar, o espírito de maior envergadura moral que a Terra conheceu depois de Jesus. Ele dialogou com todos, os ricos e os pobres, as águas e os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Me lembrei daquele episódio nos Evangelhos de Jesus, onde os doutores da lei censuravam Jesus junto aos seus discípulos, dizendo: olha, o vosso mestre senta com cobradores de impostos, senta com prostitutas, senta-se à mesa com a escória. E quando o Rabi, talvez questionado pelos discípulos, incitados por essa fala terrível, lhe diz: Filho do homem não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos da alma. Estava ali Francisco reprisando a mesma atitude. Rico tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada possuir. Me lembrei daquele outro episódio da vida de Francisco de Assis, talvez o que ele registre como sendo, no seu testamento, como sendo o fato mais marcante da sua vida. Ele vinha caminhando solitário numa viagem entre cidades e dá-se com um leproso. Sabemos que os leprosos não podiam ser tocados e não podiam tocar em ninguém, mas aquele leproso está com as mãos estendidas. Pediu um donativo. Francisco, pobre, bota a mão no bolso, procura, encontrou uma moeda e vai até as mãos daquele leproso e a deposita sem tocá-lo. E continua seguindo a sua caminhada, agora mais satisfeito, porque pôde ajudar um necessitado. Mas algo dentro de si lhe convida a olhar para trás. E o leproso continua lá, com as mãos estendidas. E ele volta em direção ao leproso, quebra protocolos, abraça aquele homem, carinhosamente, transmitindo toda a sua compaixão, todo o seu amor, toda a sua dor pela história tão sofrida daquele personagem. E de olhos fechados, o traz até o peito e o abraça. E quando abre os olhos, para terminar a tarefa do abraço, eis que enxerga o próprio Jesus, que desaparece, que se desmaterializa. Recebe o abraço do próprio Rabi da Galileia. Mas segue o texto de João dizendo: o cantor dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, principalmente daqueles que, miseráveis no mundo, haviam perdido o direito de ter voz. Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos e palácios ou se escondiam
em choças misérrimas, ele se ergueu como ponte, unindo corações. Me lembrei daquele Joseph Fort Newton, um filósofo americano que era filho de um pastor presbiteriano. Ele tem algumas frases, e uma delas ele vai dizer que as pessoas são solitárias, que elas constroem muros ao invés de pontes. Francisco, ponte. Ponte, ligação. Me lembrei de Dr. Bezerra de Menezes, patrono da UEC, quando ele vai dizer que o trabalho do médium deveria servir, transformar-se em ponte entre as dores e as consolações. Mas prossegue Joana dizendo, todos levantavam paredes, e Francisco derrubava-as. Enquanto se apresentavam e se mantinham distâncias, ele surgia com aproximação. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Olha, meus irmãos, depois do amigo Jesus, jamais alguém que houvesse sido tão fiel, tão irmão de todos. Francisco, o segundo nome na escala dos que mais amaram. Depois do Cristo, seria ele. Por isso a ideia de, nessa transição planetária, da implantação da era da fraternidade, a coordenação dos trabalhos estarem nas mãos desse querido amigo. Hoje, a sua voz ainda prossegue chamando as almas para Deus. A força do seu verbo continua arrebatando, que penetra o mais profundo do ser humano. E quem a ouve nunca mais deixa de escutar-lhe o cântico. Quem de nós não conhece a oração de São Francisco, que ficou marcado, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Era esse que seguia adiante e diz, Joana, os silêncios de suas meditações falam alto. A sua ternura comove e convence. Meus irmãos, não podemos querer convencer os outros mais pelo uso da força, pela imposição, mais pela nossa atitude de ternura. Me lembrei de Humberto de Campos, escrevendo o livro Boa Nova, no capítulo 5, quando ele traz de forma magnífica as orientações que o Cristo dá aos seus discípulos. E diz que eles seriam presos, açoitados, levados a tribunais, inquiridos por juízes, seriam mortos. Mas aqueles homens não recuam, abraçam a missão. Mas o detalhe, na linguagem de Humberto de Campos, começa dizendo assim, e começou-lhes Jesus a falar com extrema mansidão. Meus irmãos, não é o que eu falo, é como eu falo, a ternura convence. Mas segue Joana, ele é indimensional na sua pequenez, na sua singeleza. Lindo, lindo. A morte não o calou, a fragilidade orgânica não lhe impediu o dever de atender o chamado do seu Senhor. Francisco vai, reconstrói a igreja, como vês, está ruindo. Francisco enfrentando limitações físicas. E quantas vezes deixamos a tarefa por uma simples dor de cabeça. Me lembrei de Divaldo Franco contando uma história que ele está adoecido, acamado, e ele resolve, então, não participar naquela noite, na Mansão do Caminho, da reunião mediúnica. E quando as horas vão se aproximando para que a porta da sala fosse fechada, e ele não aparece, Joana lhe surge dizendo, o que houve, Divaldo? Você não vai trabalhar hoje? Ele diz, irmã, eu estou doente, eu estou quase morto. E ela diz, meu irmão, eu estou morta inteira, estou indo trabalhar, vamos! E Divaldo se levanta e vai em direção a abraçar a sua tarefa. Mas Joana completa dizendo, ele continua incorruptível no ministério que mudou em plena Idade Média os rumos da fé e do amor. Quando a decadência político-religiosa se anunciava como decorrência do abuso do poder e das suas arbitrariedades, Francisco dignificou a criatura humana, colocando-a em patamares elevados e propôs a felicidade com Jesus. O mundo, depois dele, ficou diferente.
qual sucedera antes com o seu amado. A simplicidade enfrentou a afronta. A pureza não temeu a perversão. Ele não é somente um símbolo, mas a realidade do próprio amor. O seu psiquismo prossegue envolvendo a terra, e todos aqueles que se sintonizam com a sua vibração experimentam paz e se enriquecem de esperança. Que Francisco nos ajude a olhar para os horizontes com o olhar do otimismo e da fé, meus irmãos, para enfrentar um momento difícil que o planeta passa, de transição planetária, mas um momento necessário para colhermos amanhã a era da fraternidade. E Joana conclui dizendo: quando a irmã morte se lhe acercou, ele recebeu-a sorrindo, saudou-a com uma canção: louvado seja meu Senhor pela nossa morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar, e penetrou de retorno na esfera dos justos sob o carinho do seu pleno amor, recebido no retorno à pátria espiritual pelo próprio Nazareno, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. E Joana fecha dizendo: Francisco, por fim, é o irmão de Jesus, como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco, nesses dias tumultuosos, ergue a tua voz, a tua doce voz, e canta outra vez, aos ouvidos surdos da humanidade, o teu hino de bênçãos e de louvor, intercedendo junto ao teu irmão, por todos nós, os pobres filhos do Calvário. Vai, Francisco, reconstrói minha igreja, que, como vês, está ruindo. Meus irmãos, era a oportunidade que nós temos, nos era dada e nos é renovada nessa noite de quinta-feira, de reconstruirmos a nós mesmos, nos fazer novos propósitos, tentar lutar para que esse velho homem seja vencido e que no lugar dele surja o homem que ama e que perdoa. Me lembrei da fala impactante de Paulo de Tarso, escrevendo a carta à igreja dos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Meus irmãos, a frase que um dia nós iremos dizer, mas que necessitará do trabalho de hoje. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Um dia, meus irmãos, depois da luta, depois dos esforços, diremos também: não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Será o dia glorioso da vitória sobre o velho homem. Me lembrei de Paulo de Tarso, introduzindo o cântico da vitória, Romanos 18, versículo 8, onde ele vai dizer que tenho por certo que as dores e as dificuldades do momento presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Francisco de Assis, então, recebe de cada um de nós nessa noite a homenagem que já lhe foi dada, o nome trazido pela sua mãe, Francesco, atrelado à sua cidade de origem. Homenagem semelhante feita ao Rabi. A Jesus, nome também lhe apresentado pelo anjo e adotado por sua mãe Maria, mas também linkado à sua cidade, Jesus de Nazaré. Sejamos nós, meus irmãos, aqueles que no futuro recebam também nomes que possam nos fazer lembrar do bem e do benefício que promovemos. Que possa Francisco de Assis, com seu psiquismo santo, nos envolver em emanações, numa onda de luz, para sairmos daqui, meus irmãos, levando o desejo renovado de investir no trabalho de aprimoramento moral e de desenvolvimento dos caracteres da perfeição que estão, de alguma maneira, registrados em cada um de nós, segundo a questão 621, Livro dos Espíritos, necessitando serem desenvolvidos.
Que seja essa noite uma noite de decisão para avançarmos a passos firmes na direção de amar um dia igual a Francisco e amar um dia igual a Jesus. Que possa o Senhor nos abençoar. Queria fazer a prece final, a prece de encerramento, convidar os companheiros a fecharmos os olhos e dizer: Senhor, gratidão, mestre amigo, gratidão pela oportunidade preciosa que nos dá de estarmos aqui mais uma vez reunidos de maneira virtual para ouvir as palavras confortadoras do teu evangelho na visão do Espiritismo. Permita, Senhor, que Francisco de Assis e que tu mesmo possam ser nossos exemplos para caminharmos na direção de desenvolver os mais nobres sentimentos e renovar em nossos corações o desejo de aprender a amar. Gratidão, Senhor, pela tua presença conosco. Gratidão, Senhor, porque podemos sentir-te envolvendo-nos a cada um nas emanações do teu mais puro amor. Assim, Senhor, com essa prece, pedimos permissão para concluir, então, esse trabalho de transmissão de palestra pública virtual promovido pela Rede Amigo Espírita, através da União Espírita Cristã aqui de Vila Velha. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, antes de a gente terminar, eu queria fazer um convite aos companheiros. Nós temos na próxima quinta-feira, os companheiros já estão a par das mudanças na nossa programação, nos dias de palestras públicas. Então, na próxima quinta-feira, dia 14, nosso companheiro Alírio César Andrade, lá do Guilherme Ribeiro, vai nos apresentar o tema O Amor de Deus. No mesmo horário, 20 horas, venha estar conosco, venha colaborar conosco, fazendo parte dessa corrente de luz e de amor. Encerramos aqui, então, a nossa participação, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, e nos próximos dias, dia de paz e de luz a todos nós. Um abraço, queridos. Deus nos abençoe a todos.